Muito bem, irmãos, nós vamos iniciar uma nova série de mensagens agora, a partir de hoje, chamada Família Imperfeita, Graça Suficiente. E o meu objetivo com essa série é abençoar você, sua família, para que você possa abrir ou olhar para a sua família de uma maneira diferente. Como sempre com esse olhar de graça, que é o olhar que Deus tem para nós. E eu já queria desafiar você ao longo da mensagem, olhar, claro, para a sua família, não para a família do vizinho, e principalmente olhar para você, como membro da sua família, em o que você pode contribuir, no que você pode fazer. Uma família imperfeita, graça suficiente. Eu quero recomendar para os irmãos, para essa série, esses 3 livros: Deus, Casamento e Família, do Andrés, Timothy Keller e Kate Keller, O Significado do Casamento, e Quando Pecadores Dizem Sim, do David Heller. Nós vamos, claro, de uma maneira bem superficial, então é recomendado que você leia o livro. Nós vamos passar por algumas coisas que esses livros nos ensinam sobre casamento. E hoje, assim, aliás, para introduzir a nossa mensagem, uma introdução geral da série, antes de entrar na mensagem de hoje, queria que nós começássemos a pensar: existe família perfeita? Existe alguma família que seja perfeita? Eu me lembro sempre, talvez você seja mais do que eu, daqueles comerciais de margarina, né? Que vinha aquelas famílias, a casa sempre organizada, tudo no lugar, tudo limpinho, bonitinho. O pai arrumava mesmo, falava: fulano, vem tomar café. A criança vinha na hora, sem chorar, e passava a margarina no pão assim, e comia com aquela felicidade, sem sujar nada. E todo mundo muito feliz, e que família legal, e tudo certo. E talvez você olhe para a sua família, e eu vou olhar para a minha, e perceber que isso parece uma utopia, parece algo distante. A realidade dos lares, na verdade, todo lar carrega os seus casos de família, né? Não à toa tem esse programa aí na televisão, né? Que conta cada história, uma mais absurda que a outra. São histórias difíceis que raramente são compartilhadas fora de casa. Algumas famílias marcadas por brigas, por discussões, outras famílias marcadas por traições, por, destruição do lar, do ambiente, da segurança do lar. Outras famílias marcadas por luto, por tragédias e tantas coisas que de alguma maneira torna essa família imperfeita. Tem um termo hoje em dia que está sendo muito utilizado para falar de família, que é a família disfuncional. O que é uma família disfuncional? É aquela marcada por conflitos, ausências, pecados não resolvidos e feridas que atravessam gerações. Ou às vezes se usa o termo disfuncional ou família desestruturada. E as pessoas colocam a culpa disso, né? Eu não dei certo na vida, minha vida não prosperou, não foi adiante, porque eu vim de uma família disfuncional, de uma família desestruturada. E nós vamos tentar, ao longo dessa série, rebater isso. Encontramos perfeição na Bíblia? Tá, então se não existe família perfeita, talvez, será que a Bíblia apresenta para nós aqui alguma família assim? Não, nós vamos olhar para as Escrituras, para as famílias que se apresentam na Escritura, e vamos perceber que Deus escolheu revelar a sua graça através de histórias reais e imperfeitas. Desde o começo das Escrituras, se os irmãos olharem lá para Adão e Eva, desde que houve a queda, a primeira conversa de Adão e Eva ali, primeiro eles perceberam que estavam nus, aí Deus foi confrontar eles, Adão já resolve botar a culpa na Eva. Há já um conflito. Até antes da queda era carne da minha carne, osso do meu osso, aquela declaração de amor assim. Mas aí de repente depois da queda, Adão agora fala: olha, a culpa é daquela mulher que o Senhor me deu. A culpa é da mulher e de Deus, né? não de Adão. Depois a Bíblia prossegue, e a próxima família apresentada nas Escrituras já é uma família marcada por um assassinato.
Caim mata Abel, seu irmão. E por aí vai. Você tem o caso de Abraão e Sara, que por desconfiar da promessa, Abraão então sai com a empregada, com a sua serva. E há um conflito ali entre as mulheres, depois que as crianças nascem. Você tem a situação de Jacó e Jacó e Esaú, também marcados por grandes conflitos. A Bíblia vai apresentando todos os dilemas de famílias. Então, feita essa introdução, a mensagem que eu quero refletir hoje com os irmãos é a graça que restaura famílias imperfeitas. Ainda que as nossas famílias sejam imperfeitas, como as famílias das Escrituras, nós podemos encontrar e devemos encontrar graça nessas famílias. A graça de Deus é poderosa para agir em famílias marcadas por justiça, por pecado, por vulnerabilidade, por tragédia. E a genealogia de Jesus revela que Deus manifesta a sua graça precisamente em histórias quebradas. Então nós vamos refletir um pouco nessa mensagem, nesse texto de Mateus, no capítulo 1. Talvez você olhe para as genealogias quando você vai ler, e se você tem o costume de ler a sua Bíblia, plano de leitura anual, ou você pegou um livro para ler, e aí você sempre lê aquelas genealogias. Estou falando de mim, né? Vou falar de mim. Mas você vai ler aquelas genealogias, dá aquela pulada naqueles nomes, parece um negócio meio cansativo, uns nomes estranhos. Mas hoje nós vamos refletir um pouco nessa genealogia de Jesus e tentar encontrar histórias que possam nos gerar esperança para entender que Deus, apesar da família imperfeita, apesar dessa disfuncionalidade familiar, ainda assim Deus executa a sua graça. Vamos ver esse texto de Mateus, capítulo 1. Mateus 1, do 1 ao 17, a palavra de Deus diz: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Ezom, Ezom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, e Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 de Davi até o exílio na Babilônia, e 14 no exílio até Cristo. Eu fiz aqui, destaque é meu, tá? Fiz questão de destacar que o texto, ao longo dessa genealogia, Mateus ele faz questão de dar destaque para essas mulheres, o que é não pouco usual. Mateus organiza a genealogia em 3 grupos de 14 gerações, e o número 14 aponta para Davi. Jesus é o rei prometido. O nome de Davi, você sabe que as palavras em hebraico, elas são representadas por números. Cada palavra tem um número. E quando você soma as letras do nome do rei Davi, a soma dá 14. Então quando Davi divide, aliás, quando Mateus divide a genealogia em 14 gerações, 14, 14, 14,
o que Mateus está querendo demonstrar no seu escrito é que Jesus é o cumprimento da promessa. Jesus é o rei, o filho de Davi, e Mateus está querendo deixar isso muito claro. Só que além disso, Mateus faz algo incomum. Ele inclui 4 mulheres na genealogia. Algo raro nas genealogias judaicas. Aliás, não só judaicas, algo muito raro nesse tempo antigo, citar o nome de mulheres em algum momento da história. A história sempre é marcada por homens, era marcada por homens. Mas Mateus faz algo raro e ele cita então 4 mulheres. E aí o mais impressionante para mim, o que me pega dessa citação de Mateus, é que essas mulheres elas têm algo em comum. Quem sabe me dizer, apesar que já está mais ou menos ali, mas o que elas têm em comum, essas mulheres? Estrangeiras. Oi? Estrangeiras. O que mais? Sempre teve alguma coisa diferente, né? Tem alguma coisa errada, sempre tem algum episódio, ou é alguma tragédia, ou algum pecado, ou alguma situação, assim. Mateus não faz questão de pegar, poderia citar, sei lá, alguma rainha, alguma mulher de algum feito, mas ele pega mulheres visivelmente que foram, passaram por grandes tragédias, ou por grandes catástrofes, ou injustiça, ou por algum passado obscuro, ou por vulnerabilidade, enfim, por tragédia. Essas 4 mulheres, Tamar, Raabe, Ruth e Betsaba, eles têm essa questão em comum, e Mateus faz questão de colocar, primeiro, que elas são estrangeiras, ou têm algum tipo de relação estrangeira, para mostrar que o filho de Davi, esse rei prometido, ainda que ele cumpra a promessa e ele vem para os judeus, os hebreus, mas ele também vem para todas as nações, e Mateus destaca isso através da vida dessas mulheres. Mas Mateus faz mais ao revelar essas mulheres. Ele destaca na linhagem do Messias, que o Messias provém não de famílias perfeitas. Os ascendentes de Cristo, a linhagem histórica de Jesus, não foram famílias perfeitas, mas foram famílias marcadas pela injustiça, pelo passado obscuro, pela vulnerabilidade e pela tragédia. Talvez a minha, a sua família, e aí eu quero que você já olhe para a sua família. Talvez a minha, a sua família possa se parecer com alguma coisa aqui. Possa haver na minha, na sua família, seja a sua família atual, ou os seus pais, avós, alguma coisa a gente talvez tenha em comum aqui, injustiça, algum passado obscuro, ou passou por algum momento de vulnerabilidade, ou até por uma tragédia pessoal. E eu queria que nós, ao olharmos para esse texto, meu objetivo é que, assim como, independente disso, Deus exerceu graça, e dessas famílias marcadas por todas as situações difíceis, veio Jesus, veio, a história da redenção não parou. Assim também Deus pode conceder graça na nossa família, ao ponto de restaurá-los, ao ponto de mudar a nossa história. Vamos para a primeira história. Eu vou olhar para a história dessas 4 mães, já que hoje é o dia das mães também, tentar encontrar algumas coisas que chamam a nossa atenção. Primeira história é a história de Tamar. Quem lembra quem foi Tamar? Isso, a gente pode interagir, conversar. Na hora de Judá. Isso, era na hora de Judá. O que aconteceu com ela? Vocês lembram? Os maridos morreram. Os maridos morreram e ela era prometida por irmão. Sei lá, é o terceiro. Isso, e o irmão não assumiu o seu papel. Porque ninguém queria assumir, porque naquela época, quando o filho mais velho morria, o irmão mais novo assumia o lugar, mas a descendência, a herança pertencia ao filho mais velho. Era a lei. E os filhos mais novos deveriam assumir. Tamar, que se casou com esse filho mais velho de Judá, mas nenhum deles fez isso. E ela foi reclamar para o seu sogro. Ela foi falar isso para o seu sogro, e o seu sogro pediu para ela esperar, que aí o filho ia crescer, e até o momento dele crescer, ele ia então se casar com ela, mas esse momento não chegou. E aí o que ela fez? Quem que se lembra aí da história? Ela se vestiu, de prostituta, né? Pois um bom tempo, ninguém cumpriu a promessa,
ela então se vestiu de prostituta, uma prostituta cultural, ficou esperando o caminho que Judá passava, e ela então saiu, teve relações com Judá, o seu sogro, e dessa relação ela ficou grávida. E aí vieram falar para Judá, só que ela não descontou que ela estava, Judá não percebeu. E aí vieram falar para Judá, a Tamar está grávida. Ela falou, vou mandar matar, porque ela estava prometida aqui, ela era minha nora, estava prometida para o meu filho aqui. Ele não cumpriu a promessa, mas quando Judá foi lá reclamar, aí a Tamar, em outras palavras, mas os irmãos podem ler depois com calma o texto de Gênesis 38. A Tamar falou, olha, de quem eu estou com esse negócio aqui, com o documento, em outras palavras, eu estou com o documento do pai da criança. Eu estou com os pertences aqui. De quem é esses documentos aqui? É o pai da criança. E os documentos, ou os pertences, era exatamente de Judá. E aí Judá para e fala, na verdade ela é mais justa do que eu. Ele reconhece o seu pecado e assume. E desse filho aí, desse imbróglio familiar, do sogro com a nora, vem a descendência de Jesus. Essa lei do levirato que é citada por Jesus lá, quando ele foi perquirido pelos saduceus lá em Mateus 24, né? Exatamente, eles queriam saber como que seria no pós-vida, quando um filho casa com a mulher e o filho morre. Para quem é essa mulher? 7, né? Eles citam 7 irmãos havia, um morreu, outro morreu, todo mundo casou com a mesma mulher. E o que vai acontecer quando eles foram para a glória? E Jesus fala que nós seremos como os anjos, né? Não haverá casamento, não haverá relação sexual no céu. Então Tamar foi enganada, negligenciada, rejeitada por Judá. Era vítima de uma estrutura familiar corrompida pelo egoísmo e pela quebra de promessas. Olha, espera, Tamar, o meu filho que vai crescer, ele vai casar com você, vai crescer, vai casar com você. Isso não aconteceu. Enquanto Judá falha como sogro, como líder, como homem da aliança, Deus continua conduzindo a história da redenção. No livro Pecadores, quando Pecadores dizem assim, diz: todo casamento une 2 pecadores e toda a família carrega os efeitos dessa realidade. Nós precisamos entender na nossa família, e aí coincidiu da gente estar aqui, de você estar aqui. Quando eu vou me casar com a Letícia, eu preciso entender que a Letícia traz as bagagens de pecado dela. Ela é uma pecadora, assim como eu. E quando nós nos unimos no nosso casamento, ainda a nossa vida de pecado, de situações erradas que nós fizemos ao longo da vida, ela está presente. Mesmo que nós nos arrependamos e venhamos a nos entregar em Cristo e viver a nova vida, a justificação, passamos a caminhar a caminhada da santificação, como os irmãos já sabem, a gente já falou isso algumas vezes. Ainda assim, a natureza pecaminosa ainda habita em nós. Então, mesmo assim, eu ainda posso cometer alguns pecados, e a Letícia também. E nós precisamos entender que mesmo que esses pecados tenham sido cometidos, ainda há tempo de arrependimento. E isso não vai anular a história da redenção, nem a vida da Tamar. A vida da Tamar, ainda que tenha sido marcada pelos pecados do Judá e os próprios pecados dela, Deus foi mais gracioso e concedeu um filho para ela. Tudo bem? Vamos para a segunda história? Graça que supera o passado obscuro. Vamos ver a história de Raabe. Quem que é Raabe? Não leia aqui não, mas quem que é Raabe? Raabe era uma prostituta da onde? De Jericó. Quando os israelitas precisavam invadir a terra de Jericó, depois que Moisés morreu, e chegou o tempo de cumprir a promessa, Josué assume como líder, e finalmente eles vão invadir a terra prometida. Josué resolve espiar a terra, e enviar alguns espias para conhecer, para ver as defesas, enfim, para armar sua estratégia de guerra. E quando Josué envia esses espias, eles chegam numa situação em que eles poderiam ser pegos pelos guardas da cidade, mas eles encontram um abrigo na casa dessa mulher, Raabe, que na verdade era uma prostituta. O seu passado carregava vergonha, culpa, rejeição moral. Irmãos, para pensar um minutinho aqui na situação dessa mulher. Ela era prostituta de um povo pagão, um povo condenado por Deus,
pelos seus próprios pecados, uma nação que já havia sido rejeitada dentro daquela régua de Deus. Deus tem uma régua que suporta a iniquidade, como Ele fez no tempo do dilúvio. Até certo ponto Deus suportou. Quando chegou a régua, quando deu um limite de tolerância de Deus, Deus enviou o juízo através do dilúvio. Da mesma forma aconteceu com Sodoma e Gomorra. Da mesma forma aconteceu com esses povos cananitas, através do povo de Israel. O povo de Israel deveria exercer o juízo de Deus, assim como as águas do dilúvio exerceram o juízo de Deus na época da Arca de Noé. Israel deveria exercer o juízo de Deus ao invadir essas terras e destruir completamente esses povos. Mas essa mulher que já era de um povo imoral, de um povo rejeitado, de um povo idólatra, ainda tinha para si o fato de que ela era prostituta. Então, qual que era a perspectiva de futuro dessa mulher? Qual que era a perspectiva dela? Mas de repente, quando ela entra ali, aqueles espias apresentam, aí nós vamos ver depois em outros textos, como o texto de Hebreus, que ela então exerce fé. Ela poderia amar o seu povo e falar: não, olha, eles estão aqui, eles estão tentando destruir esse lugar, eles estão aqui, abraçar os seus deuses. Mas a Bíblia vai dizer que ela abandona os seus deuses e crê no Deus de Israel, e ela então esconde aqueles espias. Ela é retratada então como uma mulher de fé, participante da aliança ancestral do Messias. E o que vai acontecer depois que Israel cerca Jericó, que já a cidade é destruída, a família de Raabe é poupada, como era feita a promessa, como os espias prometeram para ela. E aí não somente a família dela é poupada, ela é recebida pelo povo. Essa mulher que antes era prostituta de um povo pagão, agora ela é recebida pelo povo. Ela se casa com alguém do povo, alguém importante dos filhos de Judá. E ela então não só faz isso, mas ela também entra na linhagem messiânica. Esse é o nosso Deus que muda histórias. Mudou a história de Raabe e muda a história das nossas famílias também. Aliás, olha o texto de Hebreus 11. A Raabe, tão interessante a história dela, que ela não só entra aí na genealogia de Jesus, mas ela também entra nesse mural dos heróis da fé, na galeria dos heróis da fé. O Evangelho não minimiza o pecado, mas o Evangelho revela uma graça maior que os nossos pecados. Deus não define você pelo pior capítulo da sua história. Ainda que essa mulher esteja envolvida com todos esses pecados, mas a graça de Deus alcançou ela e colocou ela na família que veio ser a família de Jesus. As nossas famílias, ainda que estejam num momento difícil da nossa história, mas ainda podem ser alvos da graça e restaurados pela graça do nosso Senhor. Vamos para a terceira história. A terceira história aqui é a Cristina, né? Brincadeira. Foi o Felipe, eu estava editando, desculpa a brincadeira. Felipe, eu estava editando os slides hoje à tarde, e o Felipe chegou e falou: pai, o que a Cristina está fazendo aí no seu... Eu falei: não, filho, não é Cristina não, mas parece um pouco, mas brincadeira à parte. A terceira história é a história de Ruth. Nós já comentamos aqui, os irmãos vão se lembrar, mas mais uma vez, aí vai ficar tarefa para vocês fazerem em casa. Você pode ler lá Gênesis 38 para ler a história de Tamar, pode ler Josué capítulo 2 aí para ver a história focal, uma história de Raabe, e vai ler o livro de Ruth para você ler, para você entender um pouco da história de Ruth. Mas quem que era Ruth? Ruth era uma mulher estrangeira, moabita, uma mulher que também, assim como os povos cananeus, ela não tinha acesso ao Deus de Israel, não deveria ter. Os moabitas tinham sido rejeitados também, eles eram proibidos de congregar junto com os israelitas. Mas Ruth se casou com os israelitas e foi junto com a sua sogra e os seus maridos morar lá em outro país, num tempo que Israel estava passando por seca, por necessidade. E aí aconteceu que os maridos todos foram mortos, ficaram só a sogra e duas noras. Uma das noras, apesar de relutante, ela volta lá para o seu país, volta para os seus deuses, mas Ruth permanece, e ela se torna fiel à sua nora Noemi.
e eles voltam então para Israel. E quando eles voltam para Israel, voltam num momento de muita angústia, de muita necessidade física. Se você ler o texto de Ruth, você vai ver que quando Noemi volta, as pessoas vão cumprimentar Noemi. Fala, oi Noemi. Aí Noemi fala, não me chama de Noemi não. Quem lembra o nome da Noemi? Mara. O nome da Noemi passa a ser Mara, que no antigo Israel significava amargo. Então Noemi está nessa situação tão delicada, tão difícil, porque ela perdeu seus 2 maridos, está passando necessidade, e Ruth volta com ela para ajudá-la. Provavelmente Noemi já era uma senhora. Ruth então volta nesse sentido para ajudá-la, e Ruth vai colher espigas que caíam nas colheitas. Aliás, a lei de Deus tinha um capítulo especial para isso, que ao longo, quando se houvesse colheita, aquilo que caísse era para ser deixado realmente para os pobres, os vulneráveis pegar. Então Ruth vai nessa ideia que provavelmente Noemi falou para ela. Ela falou, vou para algum campo aqui e vou colher essas espigas. Aí o texto bíblico diz que por causalidade entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Eu acho isso tremendo, porque a gente que conhece a Deus em todas as escrituras, nós sabemos que não foi causalidade, não foi por acaso, não foi à toa que Ruth foi colher espigas, foi colher os grãos justamente no campo que pertencia a Boaz. E aí Boaz é bom com ela, tem toda a história. Os irmãos vão ler depois com calma o livro de Ruth, eu tenho certeza disso, e vão ver como que isso se dá. Mas ao tal ponto que Noemi fica sabendo que Boaz é parente delas, que ele é o resgatador, ele é aquele que pode redimir a vida da Ruth, se casando com ela, assumindo ela para si como o parente mais próximo. Aí Boaz fala, não, eu não sou o parente mais próximo, mas vai lá, compra esse direito do parente mais próximo, resgata a Ruth, se casa com Ruth e age com graça e com justiça. Então há uma restauração. O que parece acaso, na verdade é providência divina. Deus governa soberanamente até os detalhes ordinários da vida. Assim como Deus guiou Ruth num momento tão de vulnerabilidade, um momento tão difícil para ela, e ela sem perspectiva também, como uma estrangeira num país que tem toda essa questão com o estrangeiro, como o povo de Israel tem. Ela vai, ela fica firme com a sua sogra, e ela é fiel também ao Deus de Israel. E Deus então abençoa Ruth, e ela também vai fazer parte da linhagem do Messias. Amém? Tudo bem? Vamos para a quarta e última história. História de Batseba. Quem se lembra aqui da história dessa mulher? A mulher, aliás, Mateus faz questão de não colocar o nome dela, não por algo contra ela, mas para destacar o quê? Quando Mateus fala a mulher de Urias, o que Mateus está querendo lembrar? Primeiro que Urias era um estrangeiro. Eteu. Isso, Etita, né? Etita. Urias era um estrangeiro. Então Mateus está seguindo essa sequência lógica dele, tem alguma relação com o estrangeiro. E depois, para mostrar aqui, mesmo na situação mais difícil de Davi, o que Davi faz? Mas vamos relembrar a história toda aqui para os irmãos. Davi é rei de Israel, e Davi tem algumas mulheres. Ele se casou com a filha de Saul, depois ele se casou com Abigail, com outras mulheres. Davi está lá no seu palácio já num tempo, um momento já de mais tranquilidade no seu reino. E ele, no momento que ele deveria ir para a guerra, ele decide não ir, ele fica lá no seu palácio, o seu general vai para a guerra, e ele então está lá no terraço no prédio, no seu palácio, e ele então observa Batseba, e ele então chama ela, e ele tem relação com ela. De uma maneira mais, talvez aqui, seja um pouco mais... olhando a história do Icrua, Davi usa um abuso. Não só um abuso de autoridade, mas um abuso físico mesmo. Davi chama ela como rei, e ele então tem relações com ela. E o que acontece? Betseba engravida. E aí o que Davi faz? Não pode. Ela é mulher do meu soldado, que é o Urias, que é de outra nação, mas que me serve, está ali, que faz parte dos valentes de Davi.
E aí Davi tenta dar um jeito para Urias voltar da guerra e ficar com Betseba, para que ele tenha relação com ela e pareça que a gravidez seja de Urias e vida que segue. Davi tenta fazer de tudo isso. Não acontece, até que Davi chega ao extremo de falar com o seu general e falar: olha, coloca o Urias lá num canto da guerra, num canto que tiver mais quente da guerra, para que ele morra, e aí tudo bem, eu assumo aqui, eu caso com a Betseba e eu resolvo o meu problema. Está pensando em si, o egoísmo extremo de Davi. E aí acontece isso, o general obedece Davi, Urias morre, aí Davi se casa com Betseba. O que acontece com a criança? Morre. A Bíblia diz que Davi chega a jejuar, orar, clamar, enquanto a criança estava viva, e aí depois que a criança morreu, ele passa a vida. E aí o profeta Natan vai confrontar Davi nesse episódio. Mas o que é o ponto aqui? Davi, apesar do pecado e do egoísmo, e a gente vê toda essa situação, Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas ele abusou de uma mulher, ele planejou o assassinato de um homem inocente. E apesar de tudo isso, ele assumiu essa mulher para si. E dessa mulher, Betseba, nasceu Salomão, o homem que viria a ser o homem mais sábio. Então a história envolve adultério, abuso de autoridade, assassinato, morte de um filho. Mateus chama ela de mulher de Urias, fazendo questão de lembrar o peso daquela tragédia. Mas Deus não encerra a história no pecado de Davi. Daquela família nasce Salomão e daquela linhagem vem Cristo. A graça não apaga as consequências, mas produz redenção verdadeira. Quando nós encontramos a graça de Deus, ainda que lidamos com o peso, com as consequências dos nossos pecados, e nós vamos ver isso na história de Davi. Depois desse episódio com Betseba, Davi passa por uma série de episódios difíceis com seus filhos, consequências do seu pecado, mas o fato é que ele encontra perdão. Ele encontra, quando o profeta Natan vai confrontar ele, aquilo que eu estava falando, quando o profeta Natan vai confrontar ele então entende o seu pecado, se arrepende verdadeiramente, se entrega, e Deus perdoa o pecado de Davi, e ainda que não o livre das consequências. Assim é a graça de Deus. Aquilo que nós fizemos de errado, nós vamos escolher, é consequência, mas o nosso erro não nos define. Deus, ele é maior do que isso, e ele pode, no meio dessa tormenta toda, Deus pode revelar a sua graça. O Spurgeon vai ter uma frase que diz: a graça de Deus é mais profunda que nossa maior miséria. Essa é a graça do nosso Deus, um Deus que redime famílias. Conclusão: existe esperança para nós, existe esperança para as nossas famílias. A genealogia de Jesus nos ensina algo poderoso. Deus não construiu a história da redenção através de famílias perfeitas. Ele agiu em meio à injustiça, em meio ao pecado, em meio à vulnerabilidade, em meio à tragédia. Na injustiça, Deus age mesmo quando as pessoas falham. Quando há passado obscuro, nenhum pecado está além do alcance da graça. Se há vulnerabilidade, Deus cuida dos improváveis com providência. Se há tragédia, a misericórdia triunfa sobre o caos. Texto de Lamentações que vem para aquecer os nossos corações diz: quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E talvez você olhe para a sua família e talvez esteja em algum desses pontos aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para esse texto, para que você tenha esperança no Criador. Que esse momento aqui pode ser um momento muito difícil, de tragédia, de vulnerabilidade, ou de pecado, ou de injustiça, mas a graça de Deus, ela é poderosa para restaurar. No meio desse caos que foi tudo isso que nós falamos aqui, nasce Jesus, o Filho do Deus vivo. A história da redenção prova que a graça de Deus floresce até nos terrenos mais quebrados da vida familiar. Então, lição para você: não desista da sua família. Deus ainda está trabalhando, mesmo quando tudo parece perdido. Aos olhos humanos pode estar quebrado, aos olhos humanos pode ser irreversível, aos olhos humanos pode ser tudo.
Mas não desista da sua família. Deus ainda pode demonstrar graça. Não permita que o passado defina o futuro. A graça de Deus escreve histórias. Não permita que o passado possa definir aquilo que você vai ser lá na frente. E não transforme a dor em identidade. Você não é o seu pior momento. Cristo continua restaurando pessoas, e lares e famílias. Amém? Quero te convidar a orar.